Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa daquelas frases que, assim, a gente ouve o tempo todo em contextos de fé, né? A ideia de que uma força maior carrega os nossos fardos. Exato. Mas o que isso quer dizer de verdade? No dia a dia, para essa nossa conversa, a gente está com uma análise bem a fundo de uma pregação que explora um único versículo, um só, do Salmo 68. E a nossa missão aqui é, tentar desvendar as camadas por trás dessa promessa, né? E ver como traduções diferentes do mesmo texto podem, na verdade, enriquecer a nossa visão em vez de só confundir. Perfeito. E o mais legal é que essa análise vai além do conforto espiritual. Ela puxa a gente para a linguística, para a história da tradução, para entender como metáforas tão antigas ainda tentam explicar uma experiência que é universal. Aquela sensação de estar sobrecarregado de procurar ajuda. Ok, então vamos começar a desembrulhar isso. O ponto de partida é o Salmo 68, versículo 19. E a análise que a gente tem aqui já começa com duas versões bem comuns em português. Certo. Uma diz: Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que cada dia suporta as nossas cargas. Aham. A outra é bem parecida: Bendito seja o Senhor, que dia a dia leva o nosso fardo. Até aí tudo certo, né? A ideia parece clara. Deus ajuda com o peso da vida. Parecia clara, mas aí que a conversa fica interessante, porque o material que a gente está vendo joga uma pequena bomba no caminho ao citar outras traduções. A mais famosa delas, a King James em inglês, diz algo, bem diferente. E o que ela diz? Ela diz: Bendito seja o Senhor que, diariamente, nos carrega de benefícios. Peraí, benefícios. Como assim? Isso muda tudo. Muda completamente. Totalmente diferente. É alguém te dar um presente, um benefício. Como a mesma frase pode significar coisas tão opostas? Minha primeira reação é achar que um dos tradutores errou feio. E é a reação de todo mundo. Mas o argumento aqui é que não se trata de um erro, sabe? É, na verdade, uma dificuldade gigantesca que é traduzir poesia antiga. Ah, claro. A gente está falando de um poema hebraico, escrito há uns 3.000 anos. A distância de tempo e de cultura é, absurda. Faz todo sentido. E a análise usa uma analogia que eu achei ótima. Diz que é como tentar traduzir uma piada nossa, bem brasileira, cheia de malícia e referência cultural, para um público no Japão. Exato. Você até pode explicar os termos, mas a graça, a essência da piada, morre no caminho. A alma da coisa se perde. Perde totalmente, então os tradutores precisam fazer uma escolha. Alguns olharam o texto original e pensaram, a essência aqui é o problema, é o peso que a pessoa sente. E aí traduziram como fardo, carga. Certo. Outros olharam o mesmo texto e concluíram, não, a essência é a solução, é a ajuda que chega. E aí traduziram como benefício. Eles não se anulam, eles se complementam. Entendi a dificuldade. Mas ainda assim, fardo e benefício são como opostos. Não dá para simplesmente dizer que os dois estão certos. Ou dá. Parece que a escolha foi bem radical. É radical, mas talvez a oposição esteja só na nossa cabeça. Pensa comigo, qual é o maior benefício que alguém que está se sentindo esmagado por um peso pode receber? A ajuda para carregar esse peso, imagino. Exatamente. A ajuda é o benefício. Não são duas coisas separadas. Uma versão foca na doença, a outra foca na cura. Mas as duas estão descrevendo o mesmo evento. Uau! Ok, essa perspectiva muda o jogo. Então as traduções, na verdade, pintam um quadro maior juntas. E essa ideia de complementariedade. O material que a gente tem aqui leva isso para um outro nível, né? Não é só sobre Deus tirar o seu fardo, mas te dar outra coisa no lugar. É isso. A pregação faz uma ponte com aquela passagem super conhecida do Novo Testamento, em Mateus 11, onde Jesus convida os cansados e sobrecarregados. Certo. E a proposta ali não é o vazio, não é me dê seu fardo e fique de mãos abanando. A proposta é uma troca. Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a gente troca um fardo pesado por um fardo leve. A palavra jugo é importante aí, né? Eu sempre penso naquela peça de madeira que colocam nos bois para puxar o arado.
Sim, a palavra grega é zugos, e literalmente era isso, mas no contexto da época era também uma metáfora super comum para discipulado, para se submeter a um mestre, a um ensinamento. Entendi. Então a troca é de um fardo de culpa, de medo, um peso que se carrega sozinho, por um novo fardo, um propósito, um jeito de viver que é descrito como leve, porque não é mais carregado em solidão, é compartilhado. Então o alívio não vem da ausência de peso, mas de um novo tipo de peso que, paradoxalmente, traz descanso. É uma redefinição total do que é carregar alguma coisa. Exato. Se a gente conectar tudo, a troca não é por inércia, mas por um propósito diferente. O fardo antigo oprime. O novo fardo, o jugo, ele te direciona. E o mais importante, não é carregado sozinho. Ok. Então, se o alívio não é a ausência de peso, mas um novo tipo de peso compartilhado, como isso resolve aquela nossa confusão inicial entre cargas e benefícios? A síntese que a pregação oferece é justamente essa. O maior benefício não é a ausência de problemas. O maior benefício é ter ajuda para atravessar os problemas. A ajuda em si é o presente. Então, quando o salmista diz que Deus suporta nossas cargas, ele também está dizendo que Deus nos carrega de benefícios? São duas formas de descrever a mesmíssima ação. Isso me faz pensar sobre a natureza do sofrimento, então. Dentro dessa lógica, as dificuldades ganham um novo significado. Elas não são só coisas ruins que acontecem por acaso. Exatamente. O argumento apresentado aqui é que as dificuldades, nessa perspectiva teológica, não existem para nos destruir. Elas cumprem três funções: acrescentar, aperfeiçoar e abençoar. Acrescentar, aperfeiçoar e abençoar. Isso. Acrescentar profundidade, experiência, aperfeiçoar o caráter, sabe? Nos lapidar e abençoar, nos preparando para algo maior. E para explicar o propósito desse sofrimento, a pregação usa uma metáfora que eu achei bem forte. A do ourives purificando o ouro. Sim, é uma imagem clássica. O metal bruto é cheio de impurezas, de escória. Para purificar, o ourives precisa colocar no fogo, no crisol. O fogo é um processo violento, mas o objetivo não é destruir o metal. É queimar só o que não presta. Exato. E o detalhe que a análise ressalta, que é a parte mais incrível, é quando o processo termina. O ourives sabe que o metal está puro quando ele consegue ver o próprio rosto refletido nele, como um espelho. Nossa, isso muda completamente a perspectiva. O sofrimento, o fogo, não é um castigo, é uma ferramenta. E o objetivo final não é só a pureza, mas refletir a imagem do Criador. É muito mais profundo. Transforma a pergunta de por que isso está acontecendo comigo para o que está sendo forjado em mim através disso. É uma mudança de foco. E a análise não para por aí. Ela vai dessa metáfora do ourives para uma imagem ainda mais direta, mais íntima, a de ser literalmente carregado no colo. Sim, o texto cita uma passagem do profeta Isaías, no capítulo 46, onde a figura de Deus fala diretamente e diz: Eu os tenho sustentado desde que nasceram. Mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os sustentará. Eu os fiz e eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. É uma promessa de suporte contínuo, do começo ao fim da vida. Exato. E para a gente sentir a força dessa imagem de braços que carregam, a pregação faz uma comparação que é visceral. Ela descreve o oposto disso, o culto ao deus cananeu Moloque. Essa parte é bem pesada, confesso. É pesadíssima e a intenção é chocar mesmo. A descrição que a gente tem é de uma estátua de bronze, oca, com os braços estendidos. Acendia-se um fogo dentro dela até os braços ficarem incandescentes. Meu Deus. E os pais, em troca de promessas de prosperidade, de boas colheitas, colocavam os próprios filhos, bebês, vivos, sobre aqueles braços em brasa, como sacrifício. É o extremo da transação com o divino. Eu te dou meu filho, que eu tenho de mais precioso, e você me dá algo em troca. E os braços dessa divindade são braços de destruição. E colocar essas duas imagens lado a lado é um choque. De um lado, um Deus cujos braços exigem o sacrifício dos filhos.
Do outro, o Deus da tradição judaico-cristã, que na sua teologia central se sacrifica pelos filhos. De um lado, braços que consomem, do outro, braços que resgatam. E tudo isso desemboca na citação do famoso poema Pegadas na Areia, uma imagem que quase todo mundo conhece, talvez até seja um pouco clichê para algumas pessoas. É super conhecida. A história da pessoa que sonha que está andando na praia com Deus, olhando para trás e vendo 2 pares de pegadas, mas ela percebe que nos piores momentos da vida dela só havia 1 par de pegadas. E aí ela pergunta, angustiada, por que foi abandonada justo quando mais precisava. E a resposta, que é o coração do poema e amarra toda a nossa conversa é: meu filho, eu nunca te abandonei. Quando você viu apenas 1 par de pegadas, foi exatamente aí que eu te carregava no colo. Exato. É uma imagem que, como você disse, pode parecer clichê, mas quando a gente coloca ela no fim dessa jornada toda, depois de falar de tradução, de jugo, de ourives, de Moloque, ela ganha um peso completamente novo. Deixa de ser só uma frase bonita. Exatamente. Ela se torna a conclusão visual de todo um argumento teológico. A promessa não é uma vida sem trechos difíceis na praia. A promessa é a de um suporte que se torna mais intenso justamente quando a nossa força acaba. Então, recapitulando o nosso caminho, a gente partiu de um versículo que parecia contraditório: suportar cargas de um lado, carregar de benefícios do outro. Aham. E passando pela poesia, por metáforas de troca e de purificação, a gente chegou numa visão onde essas 2 ideias não só convivem, mas uma depende da outra. A grande ideia que fica é que a ajuda com os fardos é, em si mesma, o maior dos benefícios. E que, dentro dessa ótica, as provações não são sinal de abandono, mas podem ser vistas como parte de um processo de refinamento, como o fogo do ourives, com um propósito maior. Toda essa análise foca muito nessa relação do indivíduo com o divino, né? Mas isso me deixa com uma pergunta para a gente pensar depois. Se a gente aceita a ideia de que o nosso fardo fica mais leve quando é compartilhado com essa força superior, Certo. como a nossa percepção desse mesmo fardo muda quando a gente se oferece para ajudar a carregar o fardo de outra pessoa? O ato de dar suporte aos outros, no fim das contas, alivia ou aumenta o nosso próprio peso?